Fala minha família, beleza? Hoje trago um compilado de notícias pra vocês. Os bastidores da volta de Lucas Monstrão e Liton Ferreira. São Paulo analisa Advíncula e Bustos, de Boca e River. E pra finalizar o fim de uma novela que os torcedores vêm acompanhando há algum tempo. Assista o vídeo até o final para saber do que se trata. Antes de iniciar, já deixa seu like e se inscreve no canal. É de graça. Sem mais delongas, fique com o vídeo. Bom, vamos falar aqui do Lucas Moura. Lucas Moura, do São Paulo, é um jogador importante, é um jogador que a torcida quer que volte logo. Ele também está desesperado para voltar, assim como o Ferreirinha. Esses dois jogadores, já a partir desta segunda-feira, poderão treinar com o restante do grupo. Estavam naquela faixa de transição, naquela questão, né, de se recuperar, e agora estão, inclusive no fim de semana, trabalharam com jogadores das categorias de base que foram até o CT para fazer um trabalho dentro do planejamento que o São Paulo estava programado para esses dois atletas. São jogadores que já estão entregues, né, para treinar com o Hernan Crespo, mas para a gente esperar essa semana e não cravar que eles vão estar à disposição do Crespo para o jogo contra o Flamengo e tal. A possibilidade do Ferreirinha estar à disposição é maior do que a do Lucas Moura. O Lucas Moura tá tudo bem com ele, tá treinando, não tá sentindo dores, já tá recuperado daquela pancada no joelho, né, que doía a cápsula do joelho ali, enfim, foi uma pancada que demorou muito tempo para ele poder se recuperar e voltar a ter confiança. O Lucas Moura ainda vai depender de uma evolução dos treinos durante a semana, né, se ele vai voltar a sentir dor, se vai ser acompanhado de perto. Tendência é que o Ferreirinha tenha mais condições assim de estar relacionado para o jogo. Mas isso não impede que na sexta-feira as coisas mudem e o Lucas não sinta dor e vá para o jogo. Mas assim, hoje, no início de semana, num começo de trabalho assim para eles com o restante do elenco, vamos falar de um cenário de Lucas Moura, né, ainda em dúvida, mais um Ferreirinha com possibilidade de ser relacionado ou estar em campo contra o Flamengo. Esse é o panorama. Do lado do DM ainda, teve um susto, vamos dizer assim, né? O Lucas Ferreira se apresentou e estava com dor no quadril. Está sendo avaliado, né? Está sendo avaliado de perto pelos médicos, pelos fisioterapeutas. Está treinando com os fisioterapeutas no campo com carga controlada por causa dessa dor no quadril. É outro jogador que a gente pode colocar como dúvida também para o jogo contra o Flamengo. Então é uma semana em que o São Paulo tem esses desafios, né? De ver se o Lucas vai ter condições de jogar mesmo já contra o Flamengo, Ferreirinha idem, e o Lucas Ferreira acompanhar, ver se é alguma coisa mais séria, essa dor que ele sente no quadril, se vai precisar de um tempo, enfim, recuperação. Por enquanto, tá trabalhando com controle de carga e com os fisioterapeutas até ver o que de fato aconteceu com ele no quadril, já que apresentou dores no quadril. É isso, é um São Paulo que também segue no mercado, né, buscando jogadores, mas sem jogadores com contrato para vencer, tipo Dineno, ou oportunidades de mercado tipo Wendel, Cedric, aquela coisa toda. O São Paulo não tem dinheiro para investir em reforços, mesmo que o próprio Crespo tenha passado uma lista com alguns nomes sugeridos por ele e pela comissão técnica para o São Paulo tentar contratar. Me disseram que a Advíncula do Boca Juniors não existe negociação, não existe possibilidade, assim como outros nomes que acabam pipocando. E é claro, à medida que a gente conseguir essas confirmações, que tiver negociação aberta, a gente vai trazendo detalhes e bastidores para vocês, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo e o fim de uma novela chata. Hernan Crespo teve seu nome registrado no boletim informativo diário da CBF nessa segunda-feira. Isso significa que o novo treinador do São Paulo vai estar à disposição no banco de reservas para a partida de sábado contra o Flamengo na reabertura do Campeonato Brasileiro. Mas, Nicola, por que o Crespo não estaria? É que o tricolor ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre a rescisão do contrato com o seu antecessor, o Luiz Ubeldia. A questão financeira tem sido um impeditivo. E na teoria, sem acordo com o técnico antigo, você não é capaz de registrar o novo. São Paulo se fez valer de algumas brechas e de outros casos, outras jurisprudências, de casos como esse, em que foi permitida a entrada de um novo técnico para assegurar a presença do Crespo. Em meio a isso, as tratativas com o Zubeldia serão retomadas, mas agora sem tanta pressa, até porque o São Paulo já conseguiu o que precisava, que era a liberação do seu novo treinador. Importante lembrar que Crespo, ou melhor, que Zubeldia e São Paulo, muita gente chegou a afirmar dentro do São Paulo que a saída foi de forma amistosa e bacana. O tempo está mostrando que não. Há enorme dificuldade em chegar a um acordo financeiro e olha que nem há tanto dinheiro envolvido. Só para arrematar, destacar a sequência bem complicada do São Paulo nesse início da era Crespo. Para começar, jogo contra o Flamengo fora de casa. Depois, Red Bull Bragantino e Corinthians. Dois adversários importantes, todos do futebol paulista. Jornalistas argentinos apontam sondagens do São Paulo por laterais de rivais históricos, né? Estamos falando de Advíncula, né? Lateral experiente já há anos aí no futebol sul-americano do Boca Juniors e do Bustos, né? Do River Plate. Importante a gente falar sobre isso para falar que quem cravou isso, né, Chacon e JP, né? Quem está falando sobre isso é a mídia especializada argentina, né?
Conversei até com o Gabriel Sacchi antes da live, vou até colocar um tweet dele aqui na tela também. Queria que o Chacon comentasse também, que eu acho que é importante para a gente também entender o que está acontecendo. Então é o seguinte, o São Paulo recebeu uma lista de sugestões do técnico Hernan Crespo, pedindo 3 posições, lateral direito, zagueiro e meio atacante polivalente. Mas o São Paulo não tem dinheiro em caixa, ou seja, o São Paulo vai tentar empréstimo com opção de compra, ou obrigação de compra, dependendo do jogador, né, da qualidade do jogador, mas aí vão surgir grandes nomes aí, muitos empresários também dando informações para tentar cavar alguma coisa, então tem que tomar muito cuidado, né, Chacon, nesse momento, porque realmente o São Paulo está no mercado, mas de estar no mercado até realmente isso se concretizar, acho que são coisas, né, um pouco diferentes. Eu queria que você comentasse sobre essa situação do Advíncula, né, se tem alguma coisa de fato concreta ou não, a informação que eu tenho que não tem, né, e também saber a sua opinião desses 2 nomes, tanto o Advíncula quanto o Bustos. Então, sim, Advíncula é um jogador já bem mais experiente, né? Eu acho que essa é a palavra certa, né? É um jogador que, nessa última temporada, se eu não me engano, teve poucos jogos, né? Um jogador bem rodado aí no futebol, não só mundial, mas também já passou até pelo Brasil, né? Na Ponte Preta, ele esteve, né? Na Ponte Preta, tá no Boca Juniors desde 2021, mas assim, 35 anos, né? 35 anos. Se São Paulo fosse atrás mesmo do Advíncula, não acredito que vá acontecer, tá? Não acredito que seja realmente um pedido do Hernan Crespo o Advíncula. Se fosse atrás de um lateral de 35 anos, é para acabar, né? Aí, melhor fechar as portas. Se o Advíncula for opção para ser um reserva, né? Ele é um jogador, é um lateral direito. Então, você precisa de um reserva para o Cédric, que também já está para cima de 30. E o Advíncula de 35 anos for a única opção e não der minutagem para a molecada base, acabou, né? Acabou. Fecha as portas. E outra, e como é que vai fazer? Vamos imaginar que o Advíncula chegue, e também o Bustos, que eu nem acho ruim a ideia do Bustos, tá? Mas também depende de quanto vai ser a grana que teria que ser investida. Mas e a cláusula de minutagem para o Ângelo? Como é que fica? Todo mundo já esqueceu disso, porque tem uma cláusula para ganhar uma grana a mais pelo Ângelo, que já foi vendido lá para o Estrasburgo. O Ângelo tem que jogar X minutos. Como é que fica? Então, vamos imaginar, contrata o Advíncula ou o Bustos. Já tem o Cédric. E aí tem que colocar o Ângelo. Aí Mike, Igor Felisberto, mas pode procurar outro canto, outra sarna para se coçar, porque o São Paulo não vai ter. Então, assim, me parecem sempre decisões muito erradas quanto a essas questões, né? Tudo isso só eu acho que tem que ser relembrado, pontuado, né? Não estou falando que o Mike, o Igor Felisberto ou o Ângelo são salvadores da pátria ou a solução para o problema. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando falta aí uma linha de pensamento e uma diretriz. Por quê? Por que colocar no contrato da venda do Ângelo uma minutagem para ganhar uma grana a mais, se não vai cumprir? Não é mais fácil tentar ganhar, sei lá, 2 milhões, seriam 2 milhões a mais se ele jogar X minutos. Não vamos conseguir chegar nesses X minutos. Não é mais fácil você já conseguir, sei lá, 700 mil a mais? 700 mil euros a mais? Acho que é mais inteligente se você não vai utilizá-lo. Né? Então, assim, sei lá, umas coisas que não batem, sabe? O quebra-cabeça que a peça está toda torta. Então, sei lá, não faz muito sentido isso, não. Tá mutado aí, Léo. Tá mutado. Pronto, desculpa, deu certo. Bom, eu tava falando sobre, só antes de passar pro JP, dados rápidos sobre os dois. Então, o Fabian Bustos é um atleta de 29 anos, nasceu em 96, né? Passou 22, 23 no Internacional, né? Jogou bastante, mais de 40 jogos, né? Na passagem que ele teve no Inter. E aí foi em 2024 para o River, né? Fez 21 jogos e esse ano tem 14 jogos, é um titular da posição. Mas é um atleta que praticamente jogou no futebol argentino a carreira inteira, né? Foi criado independente, depois vai para o Inter e agora tá no River Plate. Eu acho um lateral ok, tá? Eu acho que um lateral que pode vir para disputar a posição e jogar.